Olá, pessoal. Eu sou o professor Eduardo Marques, aqui do campus virtual da Cruzeiro do Sul. A gente vai passar para vocês uma pequena aulinha que é sobre o assunto, né? Protocolos de roteamento dinâmico do tipo IGP. A sigla IGP significa Interior Gateway Protocol, também conhecido como protocolo interior. Ou seja, protocolos que estão dentro de um AS, dentro do sistema autônomo. Alguns tópicos que a gente vai abordar nessa unidade de hoje. Vamos falar um pouquinho, então, do que são os protocolos do tipo IGPs. Vamos falar um pouquinho sobre dois protocolos muito famosos, né, do tipo IGP, que seria o RIP, que é um protocolo classificado dentro da categoria de vetor distância, e o protocolo SPF, que é um protocolo considerado um link state, tá? Então, são os dois protocolos que a gente vai tratar nessa unidade de hoje. Como situação problema, eu coloquei para vocês, então, uma perguntinha para que no final do curso vocês estejam aptos a responder. Quais as diferenças entre rotear o dado com uma rota estática e protocolo dinâmico, né? E a gente vai, então, falar, então, do roteamento dinâmico do tipo vetor distância. Então, como eu comentei com vocês, né? Existem protocolos interiores e protocolos exteriores. Os protocolos interiores, os conhecidos como IGP, né, eles trabalham dentro de um AS, dentro de uma grande rede, geralmente administrada por um órgão comum. Na grande maioria são provedores de acesso que administram esses AS, né? E a gente vai ver, então, aí, pelo menos dois protocolos muito conhecidos do tipo IGPs, tá bom? A principal característica, né, dos IGPs vetor distância é exatamente esse encaminhamento das tabelas de roteamento completas através da vizinhança, né? Então, essa é uma das principais características. E esse envio das tabelas completas de roteamento, depende do tamanho da rede, pode se tornar uma atividade um pouco demorada, né? Ou seja, a convergência, né, dessa rede, ela pode se tornar lenta. E aí, com essa convergência lenta, podem ter também outros problemas na rede, como, por exemplo, acontecer loops de roteamento, tá? Então, existem alguns protocolos que existem características específicas para poder evitar esses loops no roteamento, não? Como eu comentei com vocês aí, então, a gente tem o RIP, que é um dos protocolos do tipo vetor distância. Existem duas versões do RIP, que seria o RIP versão 2. Existe também um protocolo também de vetor distância conhecido como IGRP, que é um protocolo proprietário da Cisco. E ambos esses protocolos, eles enviam suas tabelas de rotas, né, para os seus vizinhos. A principal característica aqui entre os dois, né, fazendo uma comparação, é que tanto o RIP versão como o RIP versão 2, né, ele envia, né, as tabelas de rotas a cada 30 segundos. Então, imagina que o roteador que está rodando o RIP, ele aprende essa tabela de rotas, deu 30 segundos, ele envia para o vizinho essa tabela de rotas. E aí começa a contar mais 30. Deu 30, ele envia de novo. Deu mais 30, ele envia de novo. E assim, né, durante todo o processo de roteamento, tá bom? É claro que o roteador vizinho pode ser que esteja aprendendo rotas iguais, né, que ele aprendeu a 30 segundos anteriores. Mas, enfim, é assim que ele funciona. Ele aprende essas rotas, compara, verifica se existe uma métrica melhor à rota aprendida anteriormente. Se não existir, né, ele continua com aquela tabela de roteamento aprendida. Se não, ele aprende, né, aquela melhor métrica, substitui a melhor métrica pela uma métrica antiga, e aí você tem a tabela de roteamento sempre atualizada. Já no caso do IGRP, que é um protocolo da Cisco, né, proprietário da Cisco, esse envio das tabelas de roteamento, né, através dos vizinhos, são feitos a cada 90 segundos. Então, os algoritmos de vetor distância solicitam que cada roteador envie uma tabela de roteamento de uma forma completa. Ou seja, ele não envia mudanças pontuais da rede, né? No caso dos vetores de distância. Não é como o link state, que ele envia um evento, né? Um evento, por exemplo, um evento nova rota, ou um evento queda de rota, né? No caso, para que a gente possa descobrir que uma nova rota entrou ou que uma rota falhou, né, a gente tem que esperar os tempos, né, dessa divulgação de rotas através dos vizinhos. É claro que para poder evitar loops de roteamento, os algoritmos de roteamento foram criados, né, tiveram algumas características criadas para poder
fazerem gatilhos, né, para que eu possa, caso uma rota caia, eu disparar um resultado para que o roteador possa aprender esse resultado e atualizar a tabela de roteamento. Então, existem alguns gatilhos, algumas técnicas que os protocolos de roteamento do vetor de distância utilizam, né, para poder tentar manter uma convergência um pouco mais rápida do que naturalmente, né? Então, os roteamentos de vetor distância, né, para poder melhorar esses tempos de convergência, né, como eu comentei com vocês, nos casos dos protocolos de vetor distância, a convergência geralmente é lenta. Pode ocorrer loops de roteamento, que é exatamente você aprender rotas iguais e aí o roteador se perder para enviar um dado para um determinado caminho, porque de repente aprende duas rotas idênticas por dois caminhos idênticos, e aí o roteador se atrapalha. E aí criaram-se, então, algumas características, né, para poder evitar esses loops. É que eu coloquei para vocês algumas delas, vocês podem encontrar mais detalhes no nosso material didático, né? Então, exemplos aí de técnicas para evitar possíveis loops de roteamento, né? Determinação de contagem máxima, ou seja, você no roteador, o roteador, né, ele define um valor numérico para que este dado, né, essa rota, se ela tiver em loop, quando chegar nesse valor, ela seja excluída, né? Então, a gente chama isso de contagem máxima. O split horizon, que é uma técnica que evite que você aprenda por um caminho que você já aprendeu uma mesma rota, tá? Esse é o split horizon. A inviabilização de rota é uma outra técnica. Atualizações adicionadas é uma outra técnica. E os temporizadores de roll down, né? Ou seja, quanto tempo tem que ter para poder você enviar uma nova atualização, né? Então, existem alguns temporizadores de roll down que vocês também vão encontrar no material escrito. Bom, o protocolo RIP, então, ele está dentro da classificação de protocolos de vetor distância. A sigla RIP vem de Route Information Protocol, é um dos protocolos de roteamento mais antigos que existem, né? Ele está descrito no RFC 1058, né? É um protocolo que foi muito utilizado, porém hoje em dia não é muito utilizado porque é um protocolo que tem uma certa limitação, né? E como a gente comentou, os tempos de convergência são muito demorados. E é um protocolo muito utilizado, né, em pequenas redes, tá bom? Então, até pelo menos 15, 16 roteadores no máximo. Então, é um protocolo que tem uma certa limitação. O RIP tem duas versões. O RIP versão 1, que é um protocolo conhecido como protocolo Classful, e o RIP versão 2, que é um protocolo conhecido como Classless. Protocolos Classful são aqueles protocolos que, quando contam suas tabelas de roteamento, contam tabelas de roteamento com redes cheias. Então, por exemplo, se eu tenho uma rede do tipo 10, 13, 9, 0, né? Quando ele divulga a tabela de rota, ele conta como 10, 0, 0, 0. Ou seja, ele volta às suas características iniciais de uma rede classe A, por exemplo, né? Tá? Então, são redes Classful. Já no caso, protocolos Classless, são protocolos que podem contar a redes, né? Divulgar redes, utilizando técnicas de subnetting ou de VLSM ou de FLSM, né? Então, por exemplo, se eu contar a rede 10, 13, 19, 0, quando eu conto para o meu roteador vizinho, eu conto a rede 10, 13, 19, 0. Ou seja, ela é segmentada, né? Ela é subnetada. Tá? Então, são protocolos do tipo Classless. O RIP versão 1 é um Classful, o RIP versão 2 é um Classless. Aqui como configura o RIP, né? Muito simples, com 2, 3 comandinhos você configura o protocolo de roteamento dinâmico RIP. Você entra no modo de configuração global do seu roteador. Router RIP é o comando para você ativar, né, esse processo RIP. Tudo bem? Depois você tem que divulgar as redes que você conhece, né? O comando para você fazer isso é o network. Tudo bem? E aí você conta as redes que você tem. Imagina que você, no seu roteador que você está configurando, você tem no seu vizinho, né? No seu lado a rede 10.0.0.0 e a rede 92.168.13.0. Então, se você quiser que elas façam parte do seu processo de roteamento, você vai dar o comando network e vai contá-las no processo. Tudo bem? E se você for configurar o RIP versão 2, é importante você também, dentro do processo de roteamento, identificar que você está utilizando o RIP versão 2. Se você colocar router RIP, network e não colocar o version 2, ele vai considerar como version 1. Né? Então, o roteador da Cisco, por definição,
quando você habilita o RIP, ele é um version 1. Aqui está um exemplo, né? É um pouco mais didático. Roteador A, roteador B, roteador C. Eu tenho as redes aqui vizinhas. Olhando o roteador A como exemplo, né? Roteador A, eu configurei o router RIP, né? Habilitei o RIP. Falei que vai ser o RIP versão 2. E divulguei as redes que eu conheço. Sou roteador A, então eu conheço a rede 172.16.00, que é essa rede que está aqui. 172.16.00. E eu conheço a rede 10.0.0.0, né? 10.0.0.0. Roteador B, por sua vez, ele conhece a rede 10.1 e 10.2. Porém, como isso aqui é um class full, né? Se eu estiver considerando um RIP versão 1, eu vou colocar 10.1.1.0, ele vai virar 10.0.0.0, tá? Então é importante, se você quiser que ele conte a rede 10.1.1.0, é importante você falar que ela é o RIP versão 2, né? E aqui no roteador C, ele conhece a rede 10.2.2.3, né? E conhece a rede 192.168.1, né? Então ele contou também as duas vezes que ele conhece. Então lembra disso, né? Na hora que eu for configurar o RIP, eu devo contar as redes que eu conheço. Se eu sou roteador A, eu devo contar as redes vizinhas que eu tenho domínio, que eu conheço. São redes diretamente conectadas a mim, tá certo? E aí ocorre a troca de tabelas de roteamento dos roteadores A, B e C para poder ocorrer o que a gente chama de convergência de rede. Alguns comandinhos que a gente utiliza no RIP, né? O showrunning verifica a configuração que está rodando na memória RAM. O show interface, para verificar as interfaces. O show IP interface, né? Que é para verificar os tipos de interface. Aqui é assim, interface serial 0, interface serial 1, interface Ethernet, né? Então você pode definir a interface que você também deseja. No caso, o estado de link é um protocolo muito mais avançado que os protocolos de vetor distância, né? Uma das principais características dele são os tempos de convergência muito menores, né? Do que os vetores de distância. Eles trabalham com uma estrutura de banco de dados. No caso do SPF, ele aprende eventos de rotas, conhecido como LSAs, né? Ou LSAs, né? São os Link State Advertisements, que são armazenados pelos roteadores dentro de uma estrutura de banco de dados. Esse algoritmo, ele pega essa estrutura e mantém, né, uma árvore conhecida como árvore topológica, e dessa árvore topológica eu extraio as melhores rotas e coloco na minha tabela de roteamento. Então lembra que sempre nos roteadores, né, o que está na tabela de roteamento sempre são as melhores rotas. Vocês vão encontrar alguns roteadores que possuem 2 ou 3 tabelas de aprendizado de rotas. Mas, com certeza, as melhores rotas estão sempre na tabela de roteamento. Então, não é na tabela de roteamento que estão todas as rotas. Isso é importante você lembrar. Na tabela de roteamento estão as melhores rotas, que foram escolhidas através do algoritmo. Tá bom? Então, como a gente comentou, o Estados de Link, né, trabalham com LSAs, montam uma estrutura de banco de dados. O algoritmo SPF, ele monta essa árvore topológica. Dessa árvore topológica, ele extrai a melhor rota e coloca na tabela de roteamento dele próprio, tá certo? Por consequência, claro que toda rede tem uma convergência muito mais rápida, né? Então, essa é a estrutura dos protocolos de estado de link. O protocolo SPF de Open Short Test Path First é um protocolo do tipo Link State, muito utilizado no mercado, né? Ele foi descrito pelo IETF e ele utiliza um algoritmo conhecido como algoritmo SPF, né? Ou também conhecido como algoritmo Dijkstra, tá? Que é o nome de um antigo matemático. A sigla, o O, né, que vem na frente do SPF, vem de Open, ou de protocolo aberto, ou seja, não é um protocolo proprietário. Roda em qualquer roteador. Desde que o roteador no seu sistema operacional tem as características do SPF, claro, né, embutidas dentro do sistema operacional. Então, os protocolos do tipo SPF são protocolos anteriores também, são protocolos do tipo IGP, e são utilizados principalmente para grandes redes, né? Não sei se vocês lembram, mas os vetores de distância são utilizados para pequenas redes, até 15 saltos, né? Já no caso do SPF, eu posso ter redes muito maiores, né? Então, é um protocolo que escala muito melhor do que os protocolos de vetor de distância. Aqui um desenho, né, representando o SPF. O SPF ele é um protocolo que tem uma estrutura hierárquica.
Aqui a gente está utilizando o SPF em múltiplas áreas. Quando a gente tem uma configuração do SPF em múltiplas áreas, a gente tem obrigatoriamente na configuração uma área conhecida como área de backbone. E a área de backbone é identificada como área 0. Então, toda vez que você vê a área 0, a gente chama de backbone area, né? As outras áreas, por sua vez, são áreas ligadas à área de backbone, né? Então, ou seja, para que o roteador que está na área 1 possa se comunicar com o roteador que está na área 2, é necessário que o roteador que está na área 1, que seria o R3, né, esteja ligado à área de backbone. Então, para que o dado saia daqui e chegue lá, ele tem que mandar para R3, que manda para R1, que manda para R4, que chega em R6. Então, notem que essa estrutura, né, de área de backbone, ela faz a interligação dessas várias áreas. Também falando das terminologias, né, do caso do SPF, eu tenho os roteadores DR e BDR. Isso ocorre no caso do SPF quando eu tenho uma topologia em broadcast ou non-broadcast area, né? Nas conexões ponto a ponto eu não tenho eleição de roteadores DR e BDR. Os roteadores DR são aqueles roteadores que recebem os LSAs, por sua vez, para poderem atualizar a topologia da sua estrutura de rede, né, essa função do DR. E o BDR, como o nome diz, né, é o backup do DR, né? O Backup Designated Router. Tudo bem? Então, dando uma visão geral aí, né, no desenho do caso do SPF. Então, continuando no SPF, vamos falar um pouquinho de alguns comandos de configuração do SPF. Também é muito simples, né? A gente costuma até dizer nas nossas aulas que entender o protocolo é um pouco mais complicado, né? Entender como o algoritmo funciona é um pouco mais complicado que configurá-lo em si. Infelizmente, tem muita gente que se preocupa na configuração e não se preocupa em entender o algoritmo. E se você for direto para a configuração sem entender como que ele funciona, certamente você vai ter problemas, né? Na hora que você colocar esse protocolo em prática, né? Então, para configurar ele, é muito parecido, inclusive, com o RIP, que a gente configurou, né? O comando seria o router, para você ativar o protocolo, e o protocolo que você quer ativar, né? Então, se eu quiser ativar, por exemplo, o protocolo RIP, seria router RIP. Se eu quiser o protocolo SPF, router ou SPF. Só que na configuração do SPF também tem que definir o ID, que nada mais é do que o identificador desse processo SPF que você está configurando no seu roteador. Então, você pode colocar para o router o SPF 10, por exemplo, o router SPF 1, tá? Então, é o ID do processo desse protocolo de roteamento que você está configurando. O comando network, como a gente já viu também no caso do RIP, né? Você está contando para esse processo de roteamento quais são as redes que vão participar, né, dessas divulgações de rota. Porém, aqui no caso do SPF, você também tem que botar uma máscara coringa, tá? Quando vocês forem dar uma olhada no nosso material, vocês vão entender um pouquinho mais aí, que é uma máscara coringa. Cuidado que máscara coringa não é a mesma coisa que máscara de rede, tá? Então, por exemplo, se tiver uma máscara de rede do tipo 255.255.255.0, a máscara coringa é 000.255, tá? Então, tem uma técnica para você identificar uma máscara coringa dentro de um processo. E no final, a área, né, que você está trabalhando, se é área 0, se é área 1, né, se é uma área backbone ou se não é uma área backbone. Você pode definir, né, a identificação do processo SPF através de uma loopback. Então, você pode dar a interface loopback e o número de uma loopback, o número IP, né, de uma loopback. E aí ela acaba passando a ser o endereço IP do seu roteador em relação ao processo de roteamento SPF que você habilitou. E aí, é claro, você pode entrar dentro de uma interface, pode não, deve, né? E configurar. E é uma coisa que você configura em qualquer processo de roteamento, não importa se é o SPF ou se é RIP. Você é obrigado, dentro das interfaces, a aplicar os endereços dessas interfaces, né? Então, você entra na interface, IP address, e aí você define os endereços IPs. Aqui nesse desenho está um pouquinho mais bem ilustrado, né? Aqui ele só colocou o endereço IP na interface 0, aqui como exemplo, né? Então, interface 0, que é essa interface aqui, IP address 10.6401.255.255.255.0, né? Que seria aqui ele está colocando o endereço IP na interface. E aí ele habilitou o processo de roteamento SPF, processo 1, né? Então, o router é o SPF 1, e aí ele contou
a rede que ele sabe, né? Então, ele está na rede 10.64.0.0, ele colocou lá network 10.0.0.0.0.255.255.255, né? Uma máscara coringa, né? E área 0, porque aqui seria, por exemplo, uma área de backbone, tá? E a mesma coisa nos roteadores B lá, tá bom? Vai dar uma olhadinha melhor que você vai entender, então, a configuração baseada nessa explicação. Alguns outros comandinhos que nos auxiliam a entender mais sobre o SPF, né, sobre o processo de roteamento do SPF, o Show IP ou SPF Interface, para você verificar, né, o SPF rodando as interfaces, o Show IP ou SPF para você verificar o SPF em si, o Show IP ou SPF Neighbor Detail para você verificar as vizinhanças, né, que você tem do SPF, o Show IP ou SPF Database para você verificar essa tabela de árvore topológica que a gente comentou com vocês, né. Então, eu posso ter uma tabela de vizinhos ou uma tabela topológica. Então, aqui com o comando você consegue ver a tabela de vizinhos e a tabela topológica. E o Show IP Route, que não está aqui no slide, mas o Show IP Route seria o comando para você ver a tabela de roteamento em si. Lembra que na tabela de roteamento estão as melhores rotas. Então, pessoal, vale lembrá-los, né, sobre a leitura do material que a gente posta para vocês no nosso portal. É muito importante que vocês leiam todo o material. Deem uma olhadinha com carinho as referências, acessem os links web também, tem muito vídeo que a gente coloca para vocês, que com certeza vai ficar muito mais claro, né, essas videoaulas para vocês. As nossas videoaulas não são tão longas, exatamente para que o aluno, né, consiga assistir e tirar dúvidas rápidas da disciplina, e é por esse motivo que é muito importante uma leitura prévia para que vocês possam entender um pouco mais sobre as nossas videoaulas aí. Bom, eu quero agradecer a participação de todos e desejar uma próxima aula.